Olá, garotos e garotas, eu sou a Paula Mana, criadora do CONAPRE, o maior congresso de estética online do Brasil. E hoje eu tô aqui para dar continuidade à nossa série que tá maravilhosa sobre os procedimentos estéticos, né, utilizados na estéticas, e a gente tá focando muito nesse momento nos eletroestética, que é todos os aparelhos de estética que a gente pode utilizar para gordura localizada, para estrias, para manchas, enfim, uma infinidade, né, de tratamentos que a gente tem eletrônicos para a estética. E hoje a gente vai focar no emagrecimento também. E o vídeo de hoje vai falar sobre a criolipólise. Criolipólise foi uma febre no Brasil em meados de 2016, 2015, até mais ou menos ali em 2018. Todo mundo fazia criolipólise, todo mundo queria entrar na estética para desenvolver o procedimento de criolipólise. E as pessoas compravam muito isso porque vendia-se muito fácil pelo resultado que ela dá. E também a criolipólise ela chegou no Brasil mais ou menos em 2011, sendo que ela foi desenvolvida desde 2005. Então ela é um aparelho bem recente, se a gente parar para pensar, né? Ele tem aí 10 anos mais ou menos no Brasil. E então a gente vai conversar um pouquinho sobre como isso acontece, como as pessoas, né, conseguem perder esse tecido adiposo através da criolipólise. Então a criolipólise ela vai fazer um congelamento no nosso tecido adiposo e a gente perde essa gordura gradativamente. Então não vai ser hoje eu vou fazer meu procedimento e amanhã já estou linda, maravilhosa, emagrésima. Isso não acontece. Então depende muito da pessoa, pode estar perdendo mais ou menos. Então a criolipólise a gente promete mais ou menos de 20 a 30% da perda da gordura ali do local a ser feito. Como que isso acontece? Então a gente faz um congelamento das células, ela tem a temperatura de mais ou menos -5 até -15 graus e ela atinge diretamente o tecido adiposo. Não é indicado para pessoas acima de peso, pessoas obesas, não é indicado fazer a criolipólise, até porque não vai ter um resultado muito bacana, e nem pessoas que têm muito pouco peso, porque tem pessoas que têm pouco peso e querem muito, né, fazer esses procedimentos para perder mais ainda a gordura localizada. E não tem como, porque a gente precisa fazer uma prensa, né, na pele para que ela consiga fazer a sucção disso, e aquele tecido que está ali dentro fazendo a sucção nesse momento, né, nesses 50, 60 minutos, vai ser diminuído. Então vai ser dali que vai perder dos 20 a 30% daquela gordura localizada. Nesse momento que a gente vai ficar ali de 50 a 60 minutos, a cliente vai estar recebendo esse estímulo, né, de congelamento, -5 até -15 graus, dependendo da máquina. E aí, nesse momento, o corpo começa a fazer apoptose das células de gordura. O que é a apoptose do tecido adiposo? A apoptose é a morte das células, então ela não vai sair com o metabolismo, apesar de que o frio faz com que o nosso metabolismo, né, trabalhe mais rápido para que aqueça aquele local, mas não vai ser só por isso, vai ser porque acontece realmente a apoptose dessas células, então elas vão morrer. Uma vez mortas, elas não revivem. Então, se a cliente, né, conseguir manter uma dieta adequada, manter o seu ritmo na academia, ela vai ter um resultado muito bacana, ela consegue perder muito mais do que ela gostaria, né, do que só a criolipólise faria. E aí, ela não vai ter essa volta dessas células de gordura. O que acontece? Tem pessoas que não têm resultado, por quê? Porque faz o procedimento e aí continua comendo um bolo de manhã, um bolo de tarde, um bolo de noite, continua comendo vários pães e aí o corpo não consegue, né, fazer essa diminuição. Então a gente vai conseguir fazer a morte de umas células de gordura, mas mesmo assim vai ter outras células de gorduras renascendo ali no corpo da pessoa. Como que começa, né, tudo isso no nosso corpo? Então a gente começa com uma resposta inflamatória. Nas primeiras 24 horas a 72 horas a gente vai ter uma lesão inflamatória muito forte. E depois disso, até os 60 dias, né, depois dos 60 dias a 121 dias, a 120 dias, a gente começa, né, a fazer a diminuição do tecido adiposo e aí a resposta inflamatória começa a ter um pico menor. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou estar explicando isso. Vamos entender um pouquinho sobre a fisiologia do que acontece no nosso corpo. No momento que vocês fizeram ali o procedimento, a partir do segundo dia, terceiro dia, então começa uma inflamação, a resposta inflamatória começa a acontecer no corpo. E o tecido adiposo começa a diminuir. E depois disso, quando completar os 30 dias, a gente vai ter uma resposta inflamatória ainda ativa no nosso organismo. Quando a gente completa os 30 dias, a gente vai ter o processo inflamatório ainda ativo no nosso corpo, mas ele começa a diminuir. Então a gente começa a ter uma diminuição do processo inflamatório quando
completa 30 dias. E depois disso, nos 60 dias a 120 dias, então quando completa 2 meses a 3 meses, a gente começa a ver o tecido adiposo diminuir e ali as células, né, começam então a ficar menores e a pessoa começa a ver o resultado final da criolipólise. Então, por isso que a gente sempre dá para cliente no mínimo de 3 a 4 meses de tempo para que ela consiga ver o resultado total. A cliente não pode entrar no teu espaço e pensar que vai fazer a criolipólise hoje e vai ser com resultado como vocês postaram lá, tem o resultado da criolipólise. Não é assim que acontece, porque tem todo esse procedimento a ser feito. Vocês podem sim sentar com ela e explicar tudo isso, o que vai acontecer no primeiro dia, no segundo dia, no 14º, quando completar 30 dias, completar 2 meses, 3 meses, para que ela entenda o porquê disso. Então, se minha cliente me liga hoje, Paula, eu tenho uma viagem para setembro, eu gostaria de fazer a criolipólise para que até lá eu consiga ficar com tal corpo. Ela me mostra o corpo que ela gostaria. Hoje nós estamos em julho, quase agosto. São 2 meses, ela não vai conseguir ter o resultado totalmente final. Então, eu posso começar com criolipólise? É melhor eu sugerir outro procedimento para ela e não a criolipólise. A criolipólise é para aquela pessoa que tem, né, um tempo, né, para poder chegar no resultado que ela gostaria, ou aquela pessoa que tem uma gordurinha mais localizada mesmo e ela não tem vontade de perder, né, de um dia para noite. Então são esses tipos de pessoas que a gente começa a tratar isso. Então uma pessoa que faz em julho para ver o resultado lá em novembro, dezembro. Então é um procedimento devagar, lento e que sim, a pessoa não pode simplesmente, né, fazer a criolipólise hoje e esquecer de vocês. Ela pode sim continuar indo na estética para fazer outros procedimentos. Então daqui a pouco fez a criolipólise e ela quer fazer uma eletrolipólise depois, ou uma corrente russa para tonificar, daqui 15 dias vocês podem fazer tranquilamente. O problema é que vocês não podem refazer a criolipólise no mesmo local antes de completar 4 meses. Por que isso? Porque se a gente fizer no mesmo local, pode acontecer algum dano no nosso corpo por conta dessa inflamação que a gente já está causando naquele local. Então, se eu fiz no abdômen em junho, eu não posso fazer no abdômen novamente em setembro, porque não deu tempo total para o meu abdômen, né, recuperar e terminar todo o procedimento. Então, eu posso sim fazer em junho o abdômen e em setembro fazer interno de coxas, não tem problema nenhum. O que não pode é fazer no mesmo local antes de completar 4 meses. E também a cliente pode estar utilizando em casa algum cosmético que vocês podem estar indicando para ela, para que seja bacana ela ter essa associação junto com vocês. Além disso, a gente não pode, não deve, em hipótese nenhuma, utilizar a manta 2 vezes ou reutilizar ela de uma cliente para outra, porque causa muita queimadura no corpo e isso é extremamente horroroso. Então, aconteceu muitos casos de queimaduras em 2016, 2017, logo quando começaram a utilizar, porque a manta era muito cara. Ah, a manta eu posso reutilizar ela, porque é uma mantinha que vai no corpo da cliente. Não pode reutilizar. Se reutilizar, causa queimadura. A gente não quer queimar a nossa paciente, porque a gente vai estar ocasionando outro problema e ela só quer diminuir a gordura dela e não tá procurando uma mancha em lugar nenhum do corpo dela. Então, se caso vocês fizerem alguma queimadura, vocês precisam sim arcar com as consequências de vocês. Mas vamos fazer de tudo para que não manche, não queime a pele da nossa cliente. Por isso, para que não queime a pele dela, não reutilize a manta. Com tudo isso que acontece no nosso corpo, não há alteração lipídica e nem função hepática. Paula, e minha gordura, como que ela é eliminada? É eliminada pelo xixi? É eliminada pelo metabolismo? Como que funciona isso? A gordura que fica ali no nosso organismo, que vai, né, que acontece a apoptose dela, elas vão ser eliminadas através da fagocitose do nosso organismo. Então, nosso organismo vai estar eliminando toda ela. A gente tem algumas clientes que são muito sensíveis à dor. Então, a criolipólise, ela não causa dor nenhuma, mas tem clientes que sentem muito desconforto do congelamento. Então, ficar com frio não é, né, bacana. E os clientes sentem esse desconforto. Logo quando a gente tirar a manopla, né, que deu 60 minutos ali da criolipólise, a gente vai retirar a manopla, a gente vai precisar fazer umas massagens leves nessa pele. Então coloca uma mão sobre a outra, faz massagenzinhas leve e vai, né, enredando essa tua mão lentamente, porque isso machuca a cliente. Logo que vocês retirarem, vai estar sensível, vai estar levantando assim, um tanto assim mais ou menos essa pele.
e aí a cliente se sente bem desconfortável. O que é bacana e eu indico vocês fazer? Converse com a cliente, deixa ela, né, a par de tudo que vai acontecer, para que ela já esteja, né, com o psicológico dela preparado para isso. E aí, a gente tem muitas contraindicações. Quais são as contraindicações? Então, primeira de tudo, a pessoa não pode estar grávida e nem querer engravidar. Da maioria dos procedimentos de estética, isso já não pode acontecer. Não pode ter feito lipoaspiração, abdominoplastia em menos de 2 meses, ou enfim, eu acho até que não pode ter feito nem em menos de 9 meses, porque eu acho tem que ter muito cuidado isso. Cuidar da cicatrização que foi feito recentemente, ou que ela bateu, ou cesárea, alguma coisa assim, a gente não faz em cima, né, da cicatriz. Então, o que não pode ser feito? Em cima de cicatrizes, pessoas que têm silicone, quem tem anemia, quem é resistente, né, sensíveis demais ao frio, quem tem alguma lesão no corpo, lesão inflamatória no local que vai ser aplicado, varizes no local, fragilidade capilares, uso de anticoagulante. Tem que ter muito cuidado para que essa pessoa não esteja tomando, né, nada de corticoide, porque vai parar o processo inflamatório, ela não vai ter nenhum resultado com aquilo. Então, a cliente não pode estar tomando corticoides. Quem é muito obeso, nem criança nem adolescente a gente pode fazer, sempre acima de 18 anos essa pessoa precisa ter para vocês conseguirem, né, fazer esse tipo de procedimento. Então sim, você tem que ter todo o cuidado do mundo para que essa paciente receba o melhor procedimento de vocês, para que vocês também dêem o melhor de vocês. Ninguém aqui quer estar, né, tendo nenhum problema futuramente. Então, se vocês têm medo de trabalhar com criolipólise ou algum medo na estética, estude sobre aquilo, leia artigos e entenda o que vocês precisam fazer para que a paciente tenha o resultado e para que vocês também tenham toda a segurança. Peça para a dona do equipamento que vocês vão estar alugando, peça para que ela dê um treinamento para vocês também. Isso é muito importante para vocês entenderem a máquina. Tem a criolipólise também, a criolipólise de contraste, que faz tanto calor quanto o frio. Então, isso tudo tem que ter um procedimento, são coisas totalmente diferentes. Então, vocês precisam realmente estar ali 100% e entender o que essa pessoa está falando, ou entender o que vocês estão fazendo, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você não anotou as dicas que eu dei aqui, volta esse vídeo, anota todas as dicas aqui. Esse vídeo está muito bacana. Espero que vocês tenham gostado disso. Deixe seus comentários. Desejo uma ótima semana para vocês. Um beijão e até mais.